Ele é jornalista e um admirador da aviação. Ao longo de uma carreira brilhante na comunicação, ele se especializou na cobertura de pautas do setor aeronáutico, desde a indústria até a área de defesa. E foi através da aproximação com Osiris Silva, ícone da aviação brasileira e fundador da Embraer, que ele chegou aqui, em São José dos Campos. São mais de 2 décadas dedicadas ao jornalismo, boa parte deles registrando o desenvolvimento e a história da aviação. Após 3 anos de pesquisa, ele publicou um livro com detalhes dos 60 anos entre o primeiro voo de Santos Dumont e a fundação da Embraer. Um meio de homenagear os pioneiros e de divulgar a história do Brasil vista do alto. O Entrevistas de hoje é com o jornalista Rui Gonçalves Barbosa. Então, o meu entrevistado de hoje está aqui do meu lado, Rui Gonçalves. Rui, seja muito bem-vindo ao Entrevistas, viu? Eu que agradeço o convite, Fernanda. A gente está num lugar muito especial e tem tudo a ver com a entrevista de hoje, com a vida também do Rui, né? E com o livro que ele lançou recentemente. Mas antes disso tudo, primeiro, Rui, eu quero saber da sua vida profissional, né? Queria saber como é que você começou nessa área do jornalismo, se você começou já nessa área, né? Na área da comunicação também. Na realidade, meu sonho de criança era ser piloto de avião. E eu cheguei a fazer o curso de piloto privado e fiz o teórico de piloto comercial. E eu entendi que eu não tinha perfil para ser piloto. Existe uma rotina de trabalho na aviação que eu não tenho afinidade. Eu gosto das coisas inusitadas, eu gosto das coisas que estão acontecendo, de lidar com o inesperado. E na aviação, o inesperado é tudo que você não quer, né? E aí eu percebi que não dava para seguir uma carreira profissional assim. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer o que o jogador perna de pau faz, né? Quando não joga bem, vira comentarista. Aí eu falei, eu vou virar jornalista e vou fazer reportagem sobre aviação. No final das contas, eu fiquei trabalhando 14 anos em televisão e só fui trabalhar com aviação mesmo depois de tudo isso. Uhum. E como é que foi esse primeiro contato com a comunicação, com o jornalismo, né? Você lembra? Só que para quem não sabe, né? A gente vai reforçar isso nos próximos blocos, mas você não é daqui de São José, né? Você nasceu em Campinas, né, Rui? E depois ele vai contar um pouquinho como é que foi essa relação. Mas antes da sua profissão, como é que foi o primeiro contato? Você lembra? Eu fui para... Eu estava no final do 3º ano na faculdade de jornalismo, eu fiz PUC. E aí a EPTV, que é afiliada da Globo em Campinas, firmou um contrato, uma parceria de estágio com a PUC. E aí eu pensei assim, falei, eu vou fazer essa prova, vamos ver o que dá, né? E aí eu passei. Eu passei e fiz... Era para fazer 1 ano de estágio, eu fiz 2 meses e fui contratado. Então meio que as coisas foram acontecendo um pouco rápido. Mas aconteceram rápido também, porque eu já estava um pouco mais velho, né? Como eu dediquei uma parte da minha vida à minha formação como piloto, quando eu chego para fazer a faculdade de jornalismo, eu já não estou mais com 18 anos de idade, né? Você estava com quantos? Eu estava com 23. Eu também entrei tarde na faculdade, entrei com 25. Então, você já está um pouco mais velho e nessa fase a diferença já é bastante grande na experiência profissional. E aí acabou que eu fui efetivado rapidamente e fiquei quase 9 anos na IPTV. E de alguma forma isso ajudou, né, Rui? A você ter maturidade, as pessoas reconhecerem em você que você tinha, né, um perfil maduro para enfrentar qualquer desafio. E você enfrentou. Enfrentei. Qual foi o primeiro Trabalhar desafio? em televisão não é coisa simples. Uhum. E qual foi o primeiro desafio que você não esquece nunca? Eu estava começando a carreira como repórter e aconteceu o factual, né? O inesperado, né?
E aí foi um dia que eu tive que trabalhar mais de 24 horas direto naquela cobertura, né? Que eu acho que foi o primeiro impacto que eu tive da vida de reportagem, né? E aí, essa foi a primeira, depois vieram outras que demandaram muito esforço físico, emocional, intelectual para poder atravessar. Sim. E a primeira matéria, né? Aí sim já relacionado àquela sua primeira paixão de ser piloto, quando que veio? Eu acho que quando eu fui para trabalhar em São Carlos, a IPTV São Carlos, né? Eu comecei em Campinas, depois eu fui transferido para a IPTV Sul de Minas, depois eu fui transferido para a IPTV Central em São Carlos. E na área de cobertura está a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Então aí eu comecei a ter mais contato com o pessoal da academia, né? E São Carlos também tem uma unidade da USP, tem um campus da USP e lá tem a engenharia aeronáutica. Então eu acabei começando a ficar mais próximo dessa minha vocação mesmo, ao tema, né, aviação, quando eu fui para São Carlos. E aí, teve um moço muito importante, né? Além de todos, como Santos Dumont, né? Mas também teve um rapaz aí, né? Muito querido, muito conhecido aqui em São José dos Campos, principalmente por conta da Embraer, que foi o Osiris Silva. Como foi esse primeiro contato com o Osiris Silva? O seu Osiris foi muito interessante, porque quando eu trabalhava em São Carlos, eu fui cobrir uma feira de aviação que foi realizada em Araras, que era uma feira que acontecia, se não me engano, em São Paulo, e por alguma razão eles tiveram que ir para o interior, e aí eles escolheram o aeroporto de Araras para fazer a feira. E eu estou lá fazendo a matéria e tudo mais, aí eu dei uma olhada, eu vi assim uma multidão vindo, eu olhei e falei, nossa, é o seu Osiris, né? A equipe que estava comigo não conhecia o seu Osiris, né? Não sabia nem quem era. Eu falei, não, o seu Osiris está aqui, eu estou fazendo uma matéria de aviação, eu preciso de uma entrevista com ele. Aí eu fui até ele e peguei ele ali na correria e gravei aquela sonora, né, rápida que você faz com a pessoa. E foi o meu primeiro contato com o seu Osiris. Muitos anos depois que eu deixei televisão, né, eu fui ser editor de uma revista de aviação. Quando eu deixei TV, eu falei, cara, agora eu preciso fazer aquilo que eu planejei fazer quando eu comecei o curso de jornalismo. E aí eu consegui me tornar editor-chefe de uma revista de aviação. E o seu Osiris era o principal colunista. Nossa! Então, todo mês tinha um artigo escrito pelo seu Osiris para eu editar e colocar na revista. Então, a gente tinha contato, a gente conversava. Algumas vezes a gente estabelecia a pauta. Ó, seu Osiris, acho que é um assunto legal para falar sobre isso, mas como é que você pauta o Osiris Silva, né? Como é que você diz para o Osiris Silva, seu Osiris, escreve sobre isso? Não, então, assim, era com todo o cuidado, com toda a delicadeza. E, às vezes trazia algum insight, mas não forçava nada. Ele tem abertura completa para escrever o que ele quiser. Sim. Muitas vezes ele passava do espaço, porque a gente tem um problema na revista que é a quantidade de caracteres. Você tem uma página para escrever, você não pode escrever uma página e meia, né? E ele, com a humildade dele, falou assim, olha, fique à vontade para cortar o que você achar que deve ser cortado. Que bom! Aí eu tinha a responsabilidade de editar o texto escrito Que pelo bom, mais ou Osiris. menos, né? Ele nunca reclamou dos cortes, que bom. então acho que fui aprovado. Que bom, que bom. E era uma relação gostosa, assim, desde a primeira vez que vocês tiveram esse contato? Ele lembrou de você no dia que você entrevistou ele? Logicamente depois... não. Não, né? Não tinha nem como. Mas o seu Osiris é uma figura, assim, fantástica. Ele, apesar de tudo que ele fez, né, ele é a pessoa que foi fundamental para o projeto do Bandeirante. Ele foi a pessoa que foi o fundador, né, um dos fundadores da Embraer, foi o primeiro diretor superintendente. E ele é uma pessoa de uma extrema humildade. Né? Certa vez eu levei eu pedi para ele, eu falei, seu Osiris, meu primo tem a primeira edição do seu livro, né, A Decolagem de um Sonho. Será que o senhor pode autografar para ele? É um livro que ele publicou nos anos 90. Aí ele falou, não, vamos lá, traz ele aqui no meu escritório. E ele, na época ele trabalhava para o grupo Anima, né, que é dono da faculdade AMB Morumbi. Sim. E ele era reitor de algumas das unidades, membro do conselho.
Com tudo isso, ele reservou um espaço na agenda para autografar o livro do meu primo. E a secretária dele toda preocupada com a agenda dele, ele botou a gente sentado no escritório, fechou a porta e ficou batendo papo. Maravilhoso. E na hora de ir embora, ele acompanhou a gente até o elevador, e era um elevador daqueles que você precisa abrir a porta, né? O seu Osíris abriu a porta para eu e meu primo poder entrar. Então, é esse tipo de pessoa que ele é, uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa extremamente agradável, de uma educação maravilhosa, com muito senso de humor e assim, de uma humildade que você não vê com frequência em pessoas que realizaram o que ele realizou. É verdade. Tivemos o prazer de conhecer o Osíris Silva. Tivemos. Então, mais detalhes sobre isso e sobre o livro que ele escreveu, que tem a participação do Osíris Silva. Fiz parte um pouquinho desse livro, com muita honra. Muito obrigada, Rui. Sim. No próximo bloco, viu? Então, esperamos você no Entrevistas, tá bom? Te espero daqui a pouquinho. Volta com entrevistas e com um convidado muito especial, Rui Gonçalves, que é o autor desse livro. A gente estava cheirando, ó, porque tá super novinho esse livro, viu, gente? E que tá contando a história desse moço que a gente falou no outro bloco, ó, que é o Osíris Silva, um cara muito especial na vida do Rui, mas na minha também, porque modéstia à parte, também conheci, né? Foi especial, não modéstia à parte, né? Mas foi muito especial, né? Porque é um privilégio de quem teve a oportunidade de conviver com ele, e ele participou do meu documentário, do meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre o Bandeirante, os pioneiros do Bandeirante, né? E da quando eu fui começar a gravar as entrevistas com o Osíris, a Fernanda e o Gustavo Hart estavam comigo. Exato. Nessa empreitada da gravação da entrevista. Me conta, Rui, como foi esse processo de escrever esse livro? Sempre foi um desejo seu escrever um livro? Além de ser piloto? Todo jornalista que se preza tem vontade de deixar algo nesse formato, no formato palpável, livro. né? E eu tinha vontade, mas não sabia exatamente o quê. Quando eu comecei a trabalhar na revista e passei a ter contato com o seu Osíris, eu senti que é sobre isso que a gente precisa escrever. Eu preciso contar essa história de um jeito diferente, né? O seu Osíris escreveu essa história, mas escreveu em primeira pessoa, né? Então é o relato dele, né? Não tem uma contextualização, não tem outros desdobramentos, é uma história linear que ele conta passo a passo como ele deixou de ser um garoto de Bauru e virou o fundador da Embraer. É uma história muito rica, mas que você percebe que tem uma simplicidade nisso, né? E não dá para a gente trabalhar essa história de uma maneira muito simples, né? Porque não se constrói uma indústria aeronáutica como a Embraer estando dentro da força aérea de uma maneira simples. Então, era preciso revelar essa complexidade, o que estava acontecendo para que isso tudo fosse possível, né? E aí o meu trabalho foi justamente esse, entender como ele fez e conseguir contextualizar com todos os elementos do entorno. E uma frase que o seu Osíris sempre disse é: eu não fiz nada sozinho. Então, esse livro se propôs a contar a história das pessoas que foram fundamentais para a criação da Embraer. E aí a gente chegou, né, depois da pesquisa, eu percebi que 3 pessoas eram fundamentais. Se você tirar qualquer uma dessas 3, você não tem Embraer, que são elas: Casimiro Montenegro Filho, tá tudo aqui. o fundador do ITA e do CTA, o seu Osíris, que desenvolveu o Bandeirante e que foi o superintendente, o presidente da Embraer. Mas sem essa figura, que é a mais anônima dos 3, o brigadeiro Paulo Vitor da Silva, não seria possível. Quem viabilizou a criação da empresa, quem viabilizou o projeto do Bandeirantes, foi ele. Então, se você tira o Paulo Vitor dessa história, também não tem Embraer.
E aí, identificando essas 3 pessoas, o trabalho foi contar 3 biografias e colocar isso dentro de um contexto da evolução da indústria aeronáutica ao longo das primeiras 6 décadas do século XX e contextualizar isso politicamente, porque essas pessoas tiveram contato, né, com quem tinha o poder, quem tomava a decisão. E como é que isso acontece? Como é que você convence um presidente da República a criar uma indústria aeronáutica? Né? Exato. A história do Seu Osíris, que é uma história muito boa de contar, e principalmente para as crianças, depois que foi feita aquela animação que conta a história dele, num curta-metragem, é muito legal. Ele sonhou em construir aviões e criou uma indústria. Vai, Osíris. Se um dos maiores inventores da aviação nasceu no Brasil, por que a gente não faz aviões? Antes de projetarmos aeronaves, temos que produzir engenheiros. Fazer avião no Brasil? Não temos as mínimas condições. A gente precisa criar uma aeronave pequena, moderna e resistente. O avião necessário que ninguém pensou em fazer. Eu sonhei que a gente voltava para Bauru em aviões que a gente mesmo construiu. Avião é coisa séria, meu filho. Você não desiste, hein? Mas entre a criança sonhar e o adulto realizar, precisava ser contada essa história. E aí os últimos 3 anos eu passei trabalhando nisso. E aí agora a gente tem essa história contada de uma maneira simples, uma história complexa, contada de um jeito simples. E muito bonita, caprichosa, né? Olha, tá de parabéns, Rui, de verdade. Eu estive lá no lançamento do livro, né? Foi lindo, foi lindo. E eu queria saber das dificuldades, né? Porque eu imagino 3 anos, quais foram as dificuldades, os momentos mais felizes de estar escrevendo? Que parte você mais gostou de ter escrito? Eu acho que quando eu identifiquei as 3 pessoas, foi necessário começar a colocar uma perspectiva de tempo, né? Como é que cada uma delas entra nessa história, qual é a participação, como é que cada um deles se formou, o que eles fizeram. E a história dos 3 é muito rica. Então, os principais fatos do Brasil ao longo da primeira metade do século XX e um pouquinho mais, essas pessoas estiveram envolvidas. Essas pessoas estiveram envolvidas na Revolução de 1930. Casimiro Montenegro estava lá lutando, né, em Minas Gerais, ao lado de Eduardo Gomes, para permitir que Getúlio Vargas assumisse o governo em 1930. Essas pessoas participaram, Casimiro Montenegro de novo participou da Revolução Constitucionalista de 32, na realidade não conseguiu participar porque ficou preso, prenderam Casimiro Montenegro porque ele estava em São Paulo e ele era aliado do governo federal. Paulo Vitor, uma história marcante da história política brasileira, que é o suicídio de Getúlio Vargas. Paulo Vitor participa da República do Galeão. Rubens Vaz, que foi assassinado ali no atentado a Carlos Lacerda, era compadre do Paulo Vitor. Então, essas pessoas estavam ligadas com os fatos mais importantes que aconteceram no país ao longo do século XX. Então, era necessário contar isso também. Né? Então, o desafio foi começar a levantar essas histórias, né? Entender a participação de cada um deles e conseguir transcrever isso para o livro, amarrando as 3 histórias. Né? Porque enquanto Casimiro Montenegro estava criando o ITA e o CTA, Paulo Vitor estava lutando, patrulhando o litoral na Segunda Guerra Mundial. O Seu Osíris era uma criança em Bauru, então tinha que costurar tudo isso. Né? Sim. Eu acho que esse foi o grande desafio do livro. E, por outro lado, o momento de maior felicidade foi quando eu consegui responder a última pergunta que eu me fiz no começo do projeto. Como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Né? Então, quando eu consegui explicar, foi, acho que, o momento eureka. O ápice, eu falei assim, cara, agora eu consegui contar essa história.
E aí, a partir daí, a escrita foi menos sofrida, porque carregar um livro até quase chegar no, sei lá, no 80% dele escrito e ainda não respondeu a última pergunta, começa a te dar medo. 304 páginas. 304 páginas. É. Então, quando você está lá, já no 8º, 9º, 10º capítulo e ainda não conseguiu descobrir por que você está escrevendo aquele livro, você começa a ficar bastante preocupado. Sim, com certeza. Mas aí, de repente, veio o insight. Aí eu falei, cara, é por causa disso. E aí eu falei, bom, agora eu preciso confirmar com um especialista. Eu peguei o WhatsApp e mandei uma mensagem para um professor de Relações Internacionais, que estuda bastante a área de defesa, e falei, ele já sabia que eu estava escrevendo esse livro, e falei, professor, Gunther, eu cheguei a essa conclusão, estou no caminho certo? Ele falou, é isso. Que bom. Aí eu falei, poxa, beleza, então agora é só terminar. Agora é só terminar. Os próximos 6 capítulos, 5 capítulos ficaram mais fáceis. Que bom. Rui, infelizmente a gente vai ter que encerrar esse bloco e ir para o último. Então fique aí, viu? Porque tem muito mais história que o Rui vai contar pra gente, ainda um pouquinho ainda sobre esse livro e de próximos projetos, né? Por que não? Tô curiosa para saber. Então fique aí. Entrevistas volta já já. Estamos de volta com entrevistas e agora já no último bloco, infelizmente, né, com um papo delicioso com o Rui Gonçalves, jornalista, escritor. Agora sim, escritor, você escreveu seu primeiro livro, né? Tá lá, agora sim. Rui, primeiro de tudo, eu gostaria agora nesse bloco da gente contar um pouquinho da sua experiência com São José dos Campos, né? Você nasceu em Campinas e a gente está num parque aqui muito especial, na Casa Encantada de Santos Dumont, né? Tudo a ver com o tema, a entrevista de hoje aqui, a sua relação com a sua vida profissional, pessoal também. Queria que você contasse sobre São José. Como é que foi a sua relação? Você chegou aqui como? Como foi? Principalmente nesse parque. Você tem uma relação específica? Tem memórias? Eu tenho boa memória dele. A primeira vez que eu visitei São José a trabalho, eu passei aqui na frente, estava rodando aleatoriamente pela cidade, aí eu passei e eu vi o Bandeirante lá na frente. E quando eu me mudei para a cidade, em 2017, o primeiro lugar que eu visitei foi esse parque, que eu vim ver de novo o Bandeirante. Então, eu sabia que eu estava no lugar certo, porque tudo isso da aviação, da indústria aeronáutica, dessa tecnologia, são assuntos que eu sempre gostei. Então, tá aqui fazia sentido para mim. Eu tinha trabalhado para a IPTV, Campinas, no sul de Minas, São Carlos. Depois eu fui para São Paulo, trabalhei na Globo News por quase 5 anos e fui para a revista em São Paulo ainda. E aí houve a criação do Invoz, que você já entrevistou inclusive a Neide. Não fui eu, foi a Vanessa Nascimento, mas verdade. Ela é uma amiga minha, então eu já entrevistei. No Entrevistas foi a Vanessa, mas a Neide pro Conexão eu entrevistei, isso é verdade. Legal. Então, conhecendo o seu Íris me disse, olha, é legal se você puder participar do grupo que a gente está montando em São José dos Campos, assim. E aí eu passei por uma entrevista com o presidente do conselho e o presidente executivo. O presidente do conselho na época era o Manuel Oliveira, que foi vice-presidente da Embraer, braço direito do seu Íris, e o Paulo Claro, que também era da Embraer na época, me entrevistaram e falaram, não, você está dentro. E aí eu acabei vindo para São José dos Campos, para participar do Invoz. Isso em 2017? 2017. E no começo eu vim, não sabia exatamente se ia dar certo, se não ia dar certo. Quando eu percebi que ia dar certo, transferi tudo para cá. Avisei minha esposa, vamos vender o apartamento em São Paulo, vamos comprar um aqui e a gente vai transferir a vida para São José. E tá gostando? Muito, não tem como não gostar de São José dos Campos, né? Não tem como, né? A cidade é fantástica. Eu morei, acho que em umas 10 cidades diferentes e nenhuma cidade se compara com São José. Nenhuma das que eu morei.
Rui, infelizmente o nosso papo está encerrando, chegando ao fim, mas eu queria saber dos seus próximos projetos. Tem um livro aí, um próximo livro encaminhado? O que tem na manga aí Então, de projetos? A Neide é presidente do Invoz, ela quer mais. Então, vamos dar uma olhada, vamos pensar. Eu acho que tem muita gente na aviação brasileira, nessa história toda, tanto do setor aeronáutico quanto espacial, que merecem ter essas histórias contadas. Né? E aqui em São José dos Campos estão muitos deles. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, o Fernando Mendonça do INPE, o brigadeiro Hugo Piva, que participou ativamente do projeto espacial brasileiro. São pessoas que estão às vésperas de completar 100 anos. Agora, Fernando Mendonça completa 100 anos agora, em dezembro de 2024. Osíris 94, né? Osíris 94 anos, Brigadeiro Piva tem 97. A gente tem a chance de manter essas histórias, preservar essas histórias deles. E no livro tem uma foto do Hugo Piva, do Brigadeiro Piva, na época major, pilotando o Beija-Flor, que foi o helicóptero que foi desenvolvido aqui no CTA. Ele era piloto de teste na época, né? O nosso editor Cosme vai colocar aí. E ele é uma pessoa fantástica. Uma vez eu perguntei para ele, mas como é que fazia? Como é que nos anos 50 você era piloto de teste de um helicóptero? Ele falou assim, a gente amarrava o helicóptero na árvore para que o helicóptero não tombasse, não fizesse isso. Eu falei, então o equipamento de segurança era só um capacete. Ele falou, que capacete? E a foto no livro mostra. Vocês estão vendo aí? O helicóptero voando e ele sem capacete. Olha só, que maravilha. Rui, muitíssimo obrigada, viu, por te entrevistando, né? Que privilégio, a gente teve tantas relações, né, a partir do Osíris, né? O Osíris tem essas, né, de juntar pessoas boas, né, que tem pessoas do bem, resumidamente, é isso. Então, que bom te conhecer, essa oportunidade, te entrevistar como profissional, viu? Um privilégio de verdade, como profissional e como amiga também. Obrigado. Tá bom? Parabéns pelo livro. E é isso, vida longa para muitos livros aí, para sua profissão e projetos futuros também, tá? Tomara. Valeu. Obrigada, gente. Tchau. É isso, ó. Entrevistas fica por aqui, mas se você perdeu esse programa e os outros, né, entrevistas, acessa lá o nosso YouTube no @TV Câmara SJC, tá bom? Te espero no próximo Entrevistas. Tchau!